Olá, Humberto, olá, Felipe, olá, Robson, tudo bom? Pessoal, gostaria de começar essa entrevista falando que eu amei a animação. Ela me fez ficar uns bons dias pensando nela, porque aí eu já vou começar a minha pergunta para os três, que é Abba e sua banda, ele vai além de ser uma animação, é um filme político. E Uhum. ele não é um filme político, me permitam falar dessa forma, covarde. Ele vai ali em cima dos problemas. Como é que é para você, Humberto, dirigir esse filme e para o Robson e para o Felipe participarem deste filme? Bem, é, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando faz produtos para crianças, né? Tudo que a gente está dizendo ali, elas vão estar muito atentas, tendem a reproduzir o que a gente fala, né? As crianças tendem a imitar os personagens, né? Então, o conteúdo do filme ele tem que ser muito bem pensado para que a mensagem que se passa seja uma mensagem sempre positiva. No caso do Abá, a gente tem ecologia, tem diversidade, a gente tem um início, uma iniciação à política, né? A democracia, o que que é um reinado, o que que é uma democracia, né? O que que é um ditador, né? As crianças, através de uma história leve, né? Simples, elas estão tomando noção, pequenas noções políticas, né? De uma forma assim não agressiva, de uma forma até educativa. Isso Uhum. é um mérito que o nosso roteiro trouxe para gente. E no mais, é garantir que a narrativa seja atraente, que as crianças, os adultos, se mantenham interessados durante 1h24. Ou se a gente não pode se demorar muito em determinados momentos, a gente tem que estar sempre propondo cores, animações, falas, para manter o público interessado nesse assunto tão importante. Felipe, qual é a sua opinião sobre isso, de estar participando de um filme? Parabenizar você, cara. Eu já tive a oportunidade de entrevistar você no filme do Magal, então, mais uma vez, parabéns. Tu arrebenta demais na tua interpretação de fazer o príncipe egoísta, num certo ponto, por ser um príncipe que está alheio aos problemas do seu povo, porque tem um sonho, mas também quando percebe os problemas que estão acontecendo, quer entregar o poder para todo mundo. Como é que é participar desse filme político? Cara, eu adoro que você trouxe a parte política do filme, porque para mim isso é muito presente, eu não consigo ignorar nada disso falando do filme. E é muito importante que seja assim mesmo, porque, cara, a gente está falando sobre um filme de animação infanto-juvenil, mas que sempre vai ter a responsabilidade de comunicar, certos temas para as crianças, né? Os grandes filmes de animação são assim. A gente pode pensar nesses filmes que tanto nos emocionam, né? Os filmes da Disney, da Pixar, que sempre tem um subtexto muito forte, não necessariamente político, mas sempre levam reflexões para as crianças e talvez até de uma maneira mais expressiva para os adultos, né? Eu não sei, eu sempre saio chorando desses filmes, porque às vezes toca na ferida, né? E eu acho que o Abba e sua banda é um filme muito completo nesse sentido, porque eu acho que apresenta para a criança temas que são muito importantes e planta algumas sementinhas para depois de vários anos, talvez até se um dia elas reassistirem o filme, elas conseguirem entender e interpretar de uma outra maneira. E cara, assim, a gente filmou, a gente gravou as vozes em 2021, então era pandemia. E o vilão do filme, Dom Coco, ele é um golpista. A gente sabe disso. Então eu não preciso nem te dizer quem que eu imaginava ser o vilão quando eu estava no estúdio fazendo. Por acaso ele é um militar, esse Dom Coco também, né? Por Tudo mais. acaso também, né? Que coincidência doida, não é verdade? Enfim, Tem uma cabeça de coco oca. oco, cabeça dura, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso é importante porque, para as crianças, vai ser captado de uma maneira leve, né? Vai ser uma história sobre o príncipe, que é o herói, e o vilão, e essa aventura, né? Essa coisa lúdica, fantasiosa, que é maravilhoso que seja assim.
Mas existe todo um subtexto que eu acho que é muito bem trabalhado, justamente como o Humberto falou, é feito de uma maneira leve, né? Não deixa de ser lúdico, não deixa de ser um filme que comunica com as crianças, mas acho que é muito completo nesse sentido, assim. Obrigado, Robson. Cara, Cara, você, é sério, você fez um trabalho, eu juro pra você, a sua voz original, né? Porque não é uma dublagem, é voz sim, original. sim. Eu te vi sábado passando aqui, minha avó adora ver o programa que você participa do Mion, e eu Uhum. parei pra ver você falando, e eu tava, "Oh, cara, eu não tô conseguindo pegar a voz do personagem e a voz do Robson. Que trabalho fenomenal de voz original que você fez para esse personagem que é assim, eu vi com o meu filho, aproveitar e falar para vocês, meu filho adorou a animação e ele tem uns amiguinhos da rua onde a gente mora e a gente está sempre vendendo as animações e produtos infantis que a gente consome para falar aqui no site Plot Twist no canal do Papo no Ar. E a gente gostou muito de ver a animação. E esses dias eu, para fazer um teste com meu filho, eu falei: quem são os personagens do filme? Ele, tem um abacaxi. Aí eu, mas como é que é o nome do abacaxi? Ele é o abá. Tem o caju. Aí hoje ele veio me falar o nome. Pai, eu lembrei o nome do caju. Eu falei, qual é o nome do caju? Aí ele ficou pensando. Aí eu falei, cara, como é que é o nome do caju? Não, é aquele que tinha medo, mas ele ajuda no final. Cara, muito. Cara, meus parabéns, Robson, que o Incrível, seu cara. trabalho está sensacional. E eu deixo a mesma pergunta também. Como é fazer um filme político? Porque, só para botar mais um parênteses aqui para o Felipe e para o Humberto. Cara, os símbolos da Revolução Francesa que vocês colocaram nos personagens, eu falo, bateu muito para mim o filme, porque eu sou professor de história de formação. Que Então, o filme legal. bateu muito bem. Os personagens com a boina da Revolução Francesa, o É uma emblema no personagem com peito sotaque francês, né? com Exato. sotaque francês. Então, Robson, como é que é fazer um filme infantil, mas muito político e gratificante de se assistir, não só como adulto, mas ver as crianças cantando, curtindo e tudo mais? Cara, primeiro, que bom ter esse retorno teu aí, Rafael, do teu filho. Como chama teu filho? É o William. Ô, William, um grande abraço pra você do Juca, cara. Agora, agora, tá nesse filme é muito especial. Eu acho que é o que você falou aí. Ele preenche todas as camadas, né? Você vai ser o tipo de filme, a gente já conversou, eu conversei muito com o Felipe sobre isso, de filmes que a gente viu quando era mais novo, quando era criança, que hoje você vê e tem uma outra visão e entende muito mais. Eu acho que o Abba e Sua Banda vai ser isso para essa geração aí, sabe? Porque ele, querendo ou não, ele, já que a gente está falando do universo de pomar e de frutas, a gente planta uma sementinha aí nessa galera, sabe? Para eles começarem a ter noção. Você, de uma forma lúdica, você entende que a opinião de todos é importante, você tem aquele senso do coletivo, né? Então, e para os adultos fica muito nítido isso, tanto você como professor de história vendo essas referências e tendo tudo isso. Cara, para mim tá fazendo parte desse projeto é muito incrível. Sem contar que esteticamente o filme é lindo, né, cara? É uma obra de arte, assim. E não, e não fica, é o que eu falo para todo mundo, cara, dá orgulho de ser 100% brasileiro, porque não deixa devendo em nada, muito pelo contrário. É algo nosso e a gente se identifica e se vê na tela. Isso é muito legal. Não, o trabalho que vocês fizeram com esse filme é o que eu falo, me pegou muito a parte política. E eu vou dizer que teve um momento que eu fiquei com medo, né? Vai o momento do spoiler, pessoal, se vocês ainda não assistiram, pula aqui, avança na minutagem, que teve um momento que eu não lembro qual é a fruta agora, eu sei que é a manga, tá lá, e o cara fala assim: mas a gente fez a nossa manifestação pacífica. Ele fala, mas se vem pacífico, a gente vai responder com força. Eu juro. Eu bati palma, falei, cara, o filme ele não vai para trás. Ele fala, se eles vão usar da violência, a gente vai usar da violência também para o povo ficar bem. E eu achei isso, foi o ápice para mim do filme, cara. Que quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que animação poderosa é essa que o Brasil está produzindo? Que momento maravilhoso. E o trabalho de vocês, da Ana também, que
É Isso. dubladora, né? Faz a voz do Luffy e tudo Carol mais. Valença, né? Carol Caramba, Valença. é sensacional. Olha, eu só tenho elogios a fazer o filme e vou dizer, ele toca num tema também que eu acho muito importante, que eu queria saber quem poderia me responder isso. Eu vou deixar aberto entre vocês, que ele tem várias temáticas. A questão da política do pomar, de você cuidar da natureza, mas eu acho que o assunto mais potente para mim do filme é a questão do extermínio de algum grupo. É um tema que, para você, eu, como professor, passarei esse filme certamente na minha sala para as crianças. Como é que é trabalhar com um tema um pouco mais pesado num filme infantil? Uma coisa, Rafael, que é interessante na solução do problema, porque o filme acabou não. Os personagens, mais uma vez, spoiler, cuidado aí, galera, vou tentar não falar muito. É, a solução não foi a violência. Apesar de ter havido conflito, né, os personagens foram para uma grande batalha no final, mas quem veio resolver o problema não trouxe a violência. Os personagens, os agentes da solução que chegam no final, eles não trazem violência. Eles trazem, eu não vou falar aqui, o público vai ter que Sim, ver. sim. Eles trazem uma solução poderosa, mas que não é na porrada, né? E eles conseguem reverter o problema, né? Eles conseguem reverter o mal. Isso foi muito legal também. A gente sabe que o conflito as pessoas têm no mundo inteiro, existem guerras e tal. Mas como é que resolve, né? E a gente conseguiu trazer uma solução que não era quem é o mais forte vai bater no que é o mais fraco, né? Uhum, De repente, o mais forte não é o maior. De repente, são pequenininhos os mais fortes, né? E eles têm uma união muito grande, né? E isso foi um ponto muito legal para a gente também mostrar para as crianças. Que não simplesmente assim, esse venceu aquele porque ele é maior e mais fortão. E esse é o mais fraquinho, ele perdeu. Não, não vai ser assim como esperado no filme, né? Tem que ver, cara. gente, aproveitar que meu tempo está acabando, eu queria parabenizar vocês de novo. É um filme lindíssimo. Eu acho que é o melhor momento realmente para o cinema, o audiovisual brasileiro. Seria muito legal ver um ABBA e sua banda 2. E a outra coisa que eu queria falar, que eu queria compartilhar com vocês, que é a mensagem que vocês deixam no filme, é que também esses dias, levando meu filho para o colégio, ele chegou e falou que assim, eu lembro daquela referência dos Beatles no filme. Eles até tocaram uma música em cima do telhado. Eu falei, como é que tu sabe disso? Ele, a minha avó mostrou. Eu falei, ah, tá, mas você não tinha entendido a referência. Ele, não, a referência eu não entendi, mas agora eu sei quem são os Beatles. Então, assim, é Legal, muito legal ver legal. isso. Então, parabéns, Felipe, parabéns, Robson, parabéns, Humberto. É toda uma equipe, mas que seja um sucesso a Abá e sua banda e que a gente continue com mais animações do universo do Abá, que é sensacional. Muito obrigado, pessoal. Obrigado Valeu, você, Rafael. Rafa. Grande abraço. Obrigadíssimo, cara. Obrigado, muito obrigado. Hein?